Este vídeo é sobre gestão de projetos, mas já vou te avisando, não espere de mim nada que te coloque numa zona de conforto, que valorize o teu conhecimento, que valorize a tua experiência. Não, eu vou te falar sobre uma realidade de mercado e uma realidade que afeta a todo o universo da gestão de um projeto. Não importa que você tenha 10 anos de experiência, 20 ou 30, você simplesmente está limitado aos 10, 15 anos de experiência. Você não consegue ultrapassar essa barreira. Por mais que você tenha conhecimento, tenha vivenciado uma série de projetos, os resultados dessa sua bagagem, elas estão limitadas por algo que está além da sua vontade. Eu falo vontade porque o conhecimento para isso existe desde 1930, mas por um motivo ou por outro, você não teve acesso e quando pôde ter acesso, ou teve a oportunidade de ter acesso, optou por não fazê-lo. E eu não estou lhe culpando por isso, não estou mesmo, porque isso já aconteceu lá em 1960. Em 1960, por volta do final dos anos 1950, ou seja, próximo de 1960, haviam duas metodologias de gestão de projetos, o CPM e o PERT. Naquela época, o ambiente empresarial havia conseguido vencer uma barreira nas suas operações, que era a barreira das incertezas. Brilhantemente, havia se descoberto os gráficos limite de controle, Schwartz, por volta de 1930, por isso que eu citei 1930. Então, ao ele ter descoberto isso e disponibilizado ao longo do tempo, Deming foi talvez o maior divulgador deste conhecimento, isso fez com que o CPM vendesse essa ideia de que em projetos aquilo também era viável, daquela forma como se aplicavam as operações. Se você pesquisar um pouco mais sobre CPM, você vai ver que CPM tinha o prazo, era algo inegociável. Por quê? Porque ele era certo e garantido. Então, quando alguém com experiência, com capacitação, assim como nós, definia um prazo para uma atividade, ele fazia aquilo com certeza. Paralelamente, o PERT foi exatamente na direção oposta a isso. Definir um prazo e garantir que ele vai ser atendido durante o processo por um motivo muito simples. Vai lidar com incertezas, não só, mas também com as incertezas inerentes ao teu projeto, mas vai lidar com incertezas externas ao teu projeto. E essas incertezas, assim como foi nas operações, eu vou explicar por que eu estou comparando as duas agora, elas estão fora do teu controle. Bom, o que aconteceu com o CPM? O CPM começou a ser desenvolvido e logo se deparou com a incerteza. A incerteza do CPM, por quê? Porque aquela previsão, aquela estimativa de durações claras, fidedignas e garantidas não se concretizava. O resto todo, processinho todo disciplinado, se A então B, se B então C, se A e B então não B, isso o CPM continuou acreditando, mas ele sim se rendeu. Ele não conseguia pré-estabelecer o prazo na precisão em que ele se propunha a pré-estabelecer. O PERT não se preocupava com isso, ele sabia que ele não tinha uma garantia de prazo. Então o que ele fazia? Ele quando dizia quando é que vai durar tal atividade, ele vai durar de tanto a tanto. E esse de tanto a tanto, na realidade, era uma ponderação triangular, onde tinha o prazo menos provável, o prazo mais provável e o prazo esperado, vamos chamar assim. E o que ele fez? Quando ele definir a duração de atividade, ele dizia assim, essa duração vai levar no mínimo 30 horas, no máximo 80 horas, mas eu espero que ela leve aproximadamente 55 horas. E era nesse range que ele entendia como a normalidade para que aquilo acontecesse. Ou seja, se eventualmente ele conseguisse em 30 horas concluir a atividade, não tinha nada demais, ok? Mas ao mesmo tempo, se ele levasse 80 horas, também não tinha nada demais. Estava dentro da variabilidade que ele esperava para aquele processo. O problema é quando ele começava a consistentemente levar muito mais ou muito menos. Aí ele detectava um erro de avaliação. Bom, ao ver isso, o CPM viu nesta abordagem do PERT talvez a solução do seu problema da incerteza. Então o que ele fez? Ele pegou aquela média triangular que o PERT fazia, é uma média que nós conhecemos, ou seja, pega a estimativa otimista, soma com a estimativa pessimista, pega a estimativa esperada, multiplica por 4, soma tudo e divide por 6. E esta passa a ser a estimativa de referência daquela atividade. Mas veja bem, ainda continua existindo uma estimativa mínima e uma máxima. Ele apenas estava tendo uma estimativa de referência baseado nesse range. Ele esperava que as variações fossem ocorrer em torno desse range. Ou seja, de 1/6 da soma de estimativa pessimista, estimativa otimista, é a estimativa esperada, vamos dizer assim, estimativa da experiência, da expectativa, né? Eles pensavam nisso.
Mas eu sabia que ela poderia variar dos 30 aos 80. Mesmo tendo feito um cálculo que já deveria durar em torno de 55. Eu fiz de propósito a média, tá? Porque esse cálculo de dar certinho no meio foi só para facilitar o meu desenvolver de raciocínio. Às vezes esse cálculo pode dar diferente. Pode ser 30 e 80, pode ser 30 e 120, pode ser 30 e 55. Isso, aí sim vai depender do feeling, do conhecimento do processo executivo daquela atividade dentro do projeto. Bom, mas o CPM fez o quê? Bom, meu problema está resolvido. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa mesma estimativa que o PERT usa, vou pegar então uma estimativa que eu acho que é a mais pessimista, uma outra que eu acho que é mais otimista e aquela que eu tinha gravado, aquela que eu acho que realmente é o que tem que levar. Fazer essa média PERT e, no caso de 55, 60, 42, esta vai ser a duração que eu espero. O que tem de errado nisso? A princípio nada. Pelo menos foi o que se pensou durante muitos anos, eu digo muitos anos, até bem pouco tempo. Então o que o PERT faz? Ele entende assim, bom, se eu já fiz esse cálculo entre a otimista e a pessimista, fiz uma probabilidade do mais provável, e aí vem um detalhe importantíssimo que depois vocês vão entender. O mais provável é 50%, tá? Esse é o mais provável. Eu fiz a estimativa do mais provável, mesmo que numa atividade eu gaste um pouco mais, certamente na outra atividade eu vou gastar um pouco menos. E somando um pelo outro vai se compensar e lá no final aquela minha estimativa pragmática vai se cumprir. Ou seja, eu posso dentro do projeto, a cada atividade, aceitar variações. Bom, e quanto maior for a minha rede, mais ela tende a convergir para o centro da meta. Esse era o raciocínio do CP. O que significava o seguinte, no final de todas as atividades do projeto, eu tendo a cumprir o prazo pré-estabelecido final do projeto. Por quê? Porque tem atividades que fazerem menos tempo, outras de mais tempo, e vou compensando pela outra. Isso nunca deu certo. Isso nunca se concretizou. Bom, qual é o grande prejuízo que houve paralelo a isso? Paralelo a isso, o PERT ofereceu o glamour de te oferecer uma certeza de que teu projeto ia levar tal duração. Ele não te provava isso, ele não te demonstrava isso. Ele provava que, mesmo ele, atividade a atividade, ele dizia que o teu projeto ia levar de tanto a tanto. Ou seja, ele ia ter uma variação aproximadamente similar às atividades. E isso era a garantia da incerteza. Puxa, nós já havíamos evoluído a ter certeza dos processos. Por que então tu vai adotar o PERT, uma coisa que está arcaica? Nós já temos o conhecimento de garantir um processo. E uma atividade faz parte de um processo. Ok? Se essa atividade for feita várias vezes, da mesma maneira, no mesmo ambiente, no mesmo contexto, e aí que é o problema, ela passa a ser um processo, literalmente. Só que isso não é a realidade dos projetos. Mas lembra que eu falei do processo para vocês? O processo de projeto, por definição, uma única vez. Tem nuance, tá? Tem nuance. Então, o que tu vai fazer lá no teu projeto? 10 vezes a mesma atividade. Mas o projeto, ou seja, o projeto, o ambiente, a inter-relação entre essas atividades, ela é única. Nas operações não mudou nada, era igualzinho, igualzinho. Quando é que um processo vira uma operação? Ele começa, independente do nome que você veja, ele começa com um projeto. Tu vai lá, faz um protótipo, tu faz uma vez, aí tu vai replicar a segunda vez e percebe que não conseguiu fazer exatamente igual, faz 3, aí tu vai delimitando o ambiente, vai delimitando as condições, e aí tu controla o ambiente e a partir do controle do ambiente, tu ajusta o processo de execução da operação. Tanto que, mesmo as operações, nenhuma te dá tolerância zero. Bom, mas lidamos com tolerâncias pequenas. E aí tem o conceito de capabilidade do processo. Ou seja, às vezes o pequeno também é relativo. Por quê? Aceita, admite em uso uma variação de 10%, por exemplo, e o teu processo te dá uma variação de 5%, beleza. Ela é capaz, ela está dentro dos limites de variação que o teu objetivo admite. Aceita, foi pré-estabelecido. Já não é o que ocorre e toda vez que tu está rodando um processo que já está sob controle estatístico do processo, ou seja, já vivenciou todas aquelas fases de ajusta, aceita, controla o ambiente, ajusta o processo para que ele se mantenha numa faixa relativamente pequena de variação. Então isso não acontece com os projetos. O projeto, tu pega um monte de requisitos e vai lá e faz. E terminou o projeto, por mais similar que seja um outro projeto, não é igual. Uma série de circunstâncias. Então você vai ter uma grande variabilidade. Bom, e aí veio o grande problema que você tem. Eu vou ser bem sincero, porque eu não tenho esse problema. Como assim não tem? Mais inteligente que eu? Não sou mais inteligente que os outros. Eu dei sorte. A minha vida me levou por caminhos de execução que me obrigaram a dar soluções de coisas que eu instintivamente achei que era viável. Errei algumas vezes, não. Mas com o passar do tempo,
eu fui entendendo por que é que eu errei algumas vezes nas minhas estimativas. E o tempo vai passando e o prazo hoje é um dos elementos mais impactantes nos resultados de um projeto, de um investimento. Que projeto não tinha um investimento, alguma coisa está precisando ser melhorada para que se torne aceitável e muitas vezes até rentável. E isso eu aprendi a duras penas. Só que eu tinha um problema. Eu trabalhava num ambiente... Petrobras, quem conhece Petrobras hoje, há 30 e poucos anos atrás, não era muito diferente. Tinha algumas diferenças assim, mas não era tão diferente assim. E eu vou dizer que tinha algumas diferenças porque ela era um pouquinho mais avançada do que é hoje, em termos de resolução de problemas. Ela teve, sim, uma grande evolução que não dá para comparar 30 anos atrás com hoje, com relação à segurança. Mas dá sim para comparar as condições de segurança dos trabalhadores de 30 anos atrás no sistema Petrobras com muitas das condições de hoje de empresas fora do sistema Petrobras. Claro, pequenas empresas, obras mais comuns, mais simples, essas não estão nem ao nível do que foi lá atrás. Há 30 anos atrás a Petrobras já era. Hoje então nem se fala. Bom, tudo isso que eu estou te falando é para dizer o seguinte: os nossos resultados hoje, eles estão limitados. Limitados ao quê? Limitados a um conhecimento que nós não acessamos. E ele existe desde 1930. Aquele mesmo gráfico de controle da qualidade, desenvolvido por Schwarzman, ele nos dá essa referência. Este é o conhecimento. O nosso erro foi numa bifurcação. Eu digo erro porque a posteriori se demonstrou um erro. Eu tenho certeza, eu não estava lá na época, mas naquela época eu já tinha as condições de fazer uma opção entre o CPM e o PERT, muito provavelmente eu optaria pelo CPM. Opa, me dá garantia, me dá certeza. O que o ser humano quer mais do que certeza? Nada. Se eu pudesse escolher tudo que eu faço, ter certeza que o resultado vai ser aquele que eu quero, estava resolvido. Então, se eu tivesse lá naquela época, provavelmente eu também escolheria o CPM. E aí, tu começa a entender que o PERT, que para a maioria das pessoas que hoje trabalham com projetos, pensam que é uma técnica de estimativa de durações. Se tu pesquisar lá atrás, lá na origem do PERT, tu vai descobrir que não. O PERT é uma metodologia de gestão ampla, na qual as estimativas de durações é um elemento de um conjunto como um todo. Contextualizando o PERT. O PERT foi elaborado, foi criado, desenvolvido e aplicado com sucesso na sua primeira aplicação, no projeto Polaris. O PERT surgiu basicamente em 57 por aí, e em 58 ele se consolidou como o processo a ser aplicado no projeto Polaris. E se tinha a expectativa de que até 1962 os Estados Unidos estariam lançando seu primeiro míssil balístico de alta precisão. E sabe o que aconteceu? Sabe quanto atrasou? Tá? Qual foi a diferença de prazo entre o que era previsto, 62, para o que efetivamente aconteceu? Ele foi antecipado em 2 anos. Então nós estamos falando o seguinte, que em 58, basicamente, ele começou a ser desenvolvido efetivamente, para durar 4 anos, mas levou aproximadamente 2 anos. Imagina um projeto seu de 4 anos e você entregá-lo com 2 anos. Não tenho dúvida. Errar a estimativa. É isso que você vai escutar. Ninguém vai bater palma para você, filho. Mas vamos usufruir do benefício. Isso é outra coisa que também acontece. Muitas vezes tu antecipa coisas. Eu passei várias vezes por isso, de antecipar entregas e ninguém usufrui do benefício. Por quê? Porque todo o entorno que previa utilizar os benefícios daquele projeto não acompanhava. Não estavam preparados para utilizar 2 anos antes. Então, pessoal, o que eu estou te falando é o seguinte: existe sim uma ciência complexa, e aí é importante dizer, é uma ciência complexa. Ela é muito complexa, mas não se assusta. Você não precisa saber nada dessa ciência. Você, num primeiro momento, tem que entender basicamente a lógica da ciência. Só isso, só lógica. Não precisa fazer cálculos complexos. Eu tive que fazer isso porque, como eu falei, eu trabalhava no meio de Petrobras quando eu comecei a desenvolver isso. E quando eu não estava mais na Petrobras, no sistema Petrobras, eu estava trabalhando muitas vezes com a interface com a Petrobras como cliente. E eu tive que aprender como demonstrar. E o caminho mais simples que se mostrou para mim, a princípio, foi a estatística. O simples fato de saber quando utilizar uma média convencional ou uma média harmônica, por exemplo, para fazer uma estimativa, parece besteira. Tu aplica uma média convencional, onde é necessária uma média harmônica, já começa atrasando por aí. Porque a tua média não é média, é abaixo da média. A média harmônica tende a ser
menor do que a média aritmética. Então tu pega lá 3 equipes cuja média são diferentes entre elas, para fazer a mesma quantidade de trabalho, por exemplo, o que eu faria? São 3 equipes, mesma quantidade, apenas com diferença de produtividade. Eu vou somar as 3, dividir por 3 e vou somar os trabalhos todos, dividir pela produtividade e isso vai me dar o tempo. Esse é o cálculo que fazemos hoje. Bom, nesse caso específico de mesma quantidade, 3 equipes com diferenças de produtividades, a média harmônica é menor do que a média aritmética. Quando eu somo toda a produção das 3 equipes e divido pela média aritmética, eu vou achar uma duração. Quando eu faço isso da maneira correta para esse caso específico, eu vou dividir pela média harmônica, eu vou achar outra duração. Por quê? Porque a média harmônica é menor do que a média aritmética. Ou seja, vai levar mais tempo. E isso é uma realidade. Essa é a expectativa gerada nessa condição. Não é a média aritmética, é a média harmônica. Então, só daí eu posso ter um erro de 15, 20, 10, 3, depende da situação, mas de até 20%, por exemplo, na minha estimativa de duração. Ou seja, eu posso estar estimando fazer em 80 dias e estar fazendo, na realidade, em 100 dias. Estou com um erro de 25%, por exemplo. Basta a minha média harmônica ser 25% menor do que a minha média aritmética. Então, pegar 80 vezes 1,25, deu 100. Então, quando chegar aos 80 dias, e eu não terminei ainda, mas se eu terminar em 100 dias, eu terminei dentro da média esperada. Não atrasei 20 dias. Só que a gente comete tanto, mas tanto erro por se embasar na lógica científica errada, que isso não faz muito sentido para a gente preocupar com média harmônica, média, esquece. Tem minha tabelinha lá e é interessante, eu tenho tabelas que eu volto meu ver circulando na rede, que eu já usava há 20 e poucos anos atrás. A mesma. E não muda nada, porque ninguém consegue chegar a atender prazo. Ninguém consegue estimar prazo. Quando ninguém consegue estimar prazo, é assim. Nos grandes projetos de capital, por exemplo, nós conseguimos entre 7, 15, até 20% dos projetos cumprir o prazo e entregar o que foi previsto originalmente, que é outro problema que nós temos com o projeto. A gente imagina que o projeto mudou o escopo do projeto. Isso é relativo. Na realidade, o projeto mudou a nossa cartomante. Quando a gente faz um projeto e define o escopo do trabalho que vai ter que executar do início ao fim, é quase o mesmo que tu tirar uma carta de jogo de azar e tentar descobrir o quanto vai levar. Por quê? Porque as condições vão mudar durante o projeto. Às vezes o próprio projeto vai te impor condições diferentes da pré-estabelecida. E aí foi o segundo grande erro que nós cometemos em relação à opção do CPM e não pelo PERT. E o PERT também comete esse erro, tá? E os métodos ágeis ainda cometem o mesmo erro. Mas se talvez nesse vídeo ou deixar para um outro vídeo, você vai verificar que isso ainda também acontece. O PERT, bom, nos grandes projetos, falei, então de 7, 20% deles conseguem concluir no prazo e entregar o que foi originalmente previsto. Ah, mudou o escopo, não vai mudar. O que não pode mudar, e preste atenção que esse é um ponto-chave da lógica científica, é a entrega que tu tinha que fazer. Mudou? Porque se ela não mudou, esquenta a cabeça. O processo mudou, o escopo mudou, mas a entrega, quer seja uma usina termoelétrica, quer seja um prédio de 80 andares, seja lá o que for que você estiver fazendo, cujo as funcionalidades a serem entregues permanecem as mesmas, você não pode falar em escopo. O escopo não tem influência, ela tem a influência da certeza. Por que tem influência da certeza? Porque quando tu contrata um serviço, quer saber quanto você vai pagar por ele. Quer saber quanto você vai pagar por ele, por quê? Pagar quanto por ele. Não quer esse valor aberto, solto, podendo custar mais 10, 15, 20, 30, 50, 100%. Só que a prática nos mostra que isso acontece com um escopo pré-estabelecido. Estoura prazo e cada vez mais o prazo é indicador relevante de custo. Então, estoura prazo, aumenta custo. Antecipa, reduz custo. Só que, infelizmente, nós antecipar não estamos conseguindo. Então, pessoal, eu estou te dizendo assim, ó, existe uma ciência desde 1930 que nós, em 1960, ficamos numa bifurcação. Seguimos a certeza cativante do CPM ou seguimos pela instabilidade consciente do PERT? Nós optamos pela certeza, como eu digo para vocês. Se eu estivesse lá naquela época, talvez eu pensasse a mesma coisa. Eu optasse pela certeza cativante do CPM. Só que a ciência não faz isso com a gente. A ciência é a ciência e a ciência também não é certeza. Mas ela dentro daquilo que está a teu dispor, no teu conhecimento, ela te dá uma capacidade de melhor decisão. E o que faltou para nós lá atrás foi, mesmo tendo conhecimento, como avaliar
e controlar a variabilidade, nós, ao invés de tentar ver o que poderia ser feito com relação aos projetos, que não tinham aquele processo todo de fazer, testar, ajustar, fazer, testar, ajustar, o PDCA completo no processo várias vezes, até tu definir um processo, colocar ele sob controle estatístico e executar ele várias vezes, tendo os mesmos resultados dentro de um range pré-estabelecido, nós teríamos feito diferente. Nós deveríamos ter feito, bom, eu não consigo controlar a variabilidade de todo o sistema que envolve um projeto. Eu não tenho essa capacidade. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adequar o projeto à minha disponibilidade de prazo. Opa, como assim? Aí é que mora o perigo. O que o PERT fez e o Agile também fez? Tanto o PERT como os métodos ágeis, eles não questionam o processo executivo, no sentido de que está previsto fazer isso, eu vou fazer isso. Está previsto fazer isso, eu vou fazer isso. A diferença entre os métodos ágeis e os métodos preditivos, o PERT foi a primeira metodologia ágil. Porque o PERT, quando começou, dinheiro não era problema. Então, eles adequavam o que tinha que ser feito, gastando mais por possível, não tinha problema. Eles gastavam mais. Os Polaris foi isso. E acabou não gastando mais por quê? Não gastou mais porque foi feito na metade do tempo. Mas tu pegar uma outra atividade lá que foi feita, e são dados que eu estou te passando, tá? São dados que esse eu não tenho como comprovar. Beleza? Mas uma quantidade que estava previsto X, ele gastou X, 2X, 3X. Em compensação, alguns custos que estariam distribuídos continuamente, tempo a tempo, esse tempo então foi metade. Então, acredito que nem o estouro financeiro do PERT era tempo, depois virou PERT custo-tempo, né? Foi feito. Ele seguiu o escopo. Ele só mexia no escopo quando algo dava errado. O Agile faz a mesma diferença. Ele segue um escopo. E ele só mexe no escopo quando algo dá errado. Pô, então é igualzinho. Não é igualzinho. Qual é a diferença do PERT, que na minha concepção, primeiro método ágil, vamos falar assim, dos métodos ágeis atuais? Eles, quando definem uma sprint, eles tiram uma amarra que não existe na prática. Quando tu pega uma rede de precedência, tu faz vínculos lógicos, não de necessidade, não links de causalidade, faz links estratégicos. Vai definindo, isso aqui vai ser feito esse depois desse, depois daquele, e vai ter, claro, uma outra coisa que só pode ser feita depois da outra. Eu só vou poder concretar as minhas estacas depois que eu perfurar a estaca, depende do tipo de estaca. Eu só vou poder montar o teto do meu tanque depois que eu tiver o costado. Isso já mudou, viu? Já não é mais assim. Mas essa era a lógica. Tanto do PERT, os métodos ágeis não. Eles só se limitam pela lógica causal. Então tu faz a sprint, separa as coisas e vai fazendo. Mas era melhor fazer primeiro as fundações antes de mandar fazer os pilares. Olha, pode ser pré-moldado, tem os cálculos, faz a fundação que eu faço o pilar. Mas é um bem tosco, mas entendeu? Eles fazem a sprint com um objetivo mais ou menos pré-estabelecido. Eles definem uma duração para a sprint, pode ser um mês, uma semana, 4 semanas, 2 semanas. Isso é definido lá no início. E dentro daquele período, eles pegam uma série de atividades que eles têm que concluir. Mas, como eles têm a dificuldade da estimativa do tempo, eles ficam na limitação dos 40% a 50% dos projetos ágeis cumprem o seu prazo. Bom, então o que tem diferente na ciência que eu digo que existe desde lá de 1930? Quando vocês forem fazer um projeto, projetos não se beneficiam de ações reativas. Ou seja, enquanto está dando certo, eu vou tocando como está previsto, ele não se beneficia disso. Ele se beneficia de ações proativas. Ou seja, mesmo dando certo, tu está pensando em algo que dê mais certo ainda. Se tu tem uma atividade que faz em 4 etapas para cumpri-la, se alguém te propor e demonstrar que é viável fazer em 3 etapas, não em 4, ou em 2 e não em 4, a metodologia que eu proponho não espera sinalizar que vai dar errado aquela metodologia de 4 períodos, para só então tentar ver o que faz. Não, ela mesmo sem indícios de que vai dar errado, ou melhor até, mesmo com os indícios de que vai dar certo, ela vai sim propor soluções mais ágeis. Então, a diferença do que eu proponho, do que eu estudo, do que eu aplico há mais de 30 anos é essa. E é isso que me obrigou a pesquisar uma série de coisas. Esse vídeo vai ter uma segunda parte, onde eu vou mostrar para vocês uma lógica que, vou repetir, não se preocupe em entender a ciência por trás disso. Ela é complexa, é complicada e mais. Nesta ciência existe um componente, talvez o mais importante de todos. O nosso
processo de raciocínio. Só uma palhinha. O nosso processo de raciocínio, na maior parte das vezes, quando eu digo maior parte das vezes, de 70 a 90% das vezes, conforme as circunstâncias, do processo de raciocínio do Homo erectus. É impressionante, mas essa é uma realidade. Você vai ver isso. O Homo erectus, o Homo sapiens, talvez que somos nós, né? A gente não evoluiu muito em duas áreas de raciocínio que são as principais nossas, ou pelo menos são as originais, aquelas que dão start nas demais áreas, que são o nosso sistema reptiliano e o sistema límbico. Eles estão lá no controle. E aí que eles não estejam, por quê? Porque é ele que garantem a nossa sobrevivência. Sabe quando tu tem um apagão e vai desmaiar, está no hospital, está em coma? Quem atua nesse período não é a nossa parte lógica, estruturada, que essa sim evoluiu muito mesmo em relação a 300 mil anos atrás, do homem sábio para hoje. E não só evoluiu muito, como vai continuar evoluindo. Mas isso, na segunda parte, eu vou então te mostrar as origens, as fontes que nos sustentam para uma nova abordagem da gestão de projetos, e também vou te mostrar o que nós temos que estar em mente, preparados para nos policiar para basicamente duas coisas. Primeiro, para que nós busquemos soluções onde aparentemente não há solução. E segundo, ao buscar essas soluções, nós tomamos muito cuidado mesmo, para que nós não venhamos a achar uma lógica que confirme as nossas intenções. Temos que achar uma lógica que mostre se a nossa está certa ou errada, aceitando a alta possibilidade de ela estar errada. Então no próximo vídeo, continuação desse, nós vamos evoluir um pouquinho mais em relação a isso. Espero vocês lá.